Boa noite aos nossos amigos e amigas de Goiânia e de todo o estado de Goiás. Está na hora, o programa que não escolhe notícias, escolhe te informar, já está no ar. E vamos juntos até as 19h20, começando com o assunto do momento. O caso da corretora de imóveis Daiane Alves, que ganhou repercussão nacional, após ficar 40 dias desaparecida em Caldas Novas, ganhou um novo desfecho hoje, com a descoberta da Polícia Civil. E quem traz todos os detalhes desse desfecho é o nosso repórter Guilherme Martins. Guilherme, boa noite. Boa noite para você, Sandes. Uma excelente noite também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tá Na Hora Goiás. Exatamente isso, viu, Sandes? O inquérito da Polícia Civil foi concluído e durante a coletiva de imprensa que foi realizada na manhã de hoje, a Polícia Civil apresentou a peça-chave, divulgou a peça-chave que faltava para concluir as investigações, que foi de fato o último registro feito pela Daiane, ela que foi testemunha da própria morte lá no condomínio onde morava na cidade de Caldas Novas. Nessas imagens, Sandes, a gente consegue observar o momento em que ela estava na recepção e ela entra no elevador. Ela aparece gravando nesse instante a todo momento. Ela entra nesse elevador e vai em direção ao subsolo para verificar o que estava acontecendo com o apartamento dela, porque mais uma vez a energia tinha sido cortada. No instante em que ela sai desse elevador, ela flagra o síndico Kleber Alves indo em direção à escadaria desse prédio, as escadas desse prédio, mas ela ignora. Ela vai em direção ao padrão de energia para verificar o que realmente estava acontecendo. Em questão de segundos, Sandes, questão de segundos, ela foi surpreendida pelas costas com um golpe. Inclusive, nesse vídeo a gente consegue escutar os gritos da Daiane, o momento em que ela cai no chão. As investigações da Polícia Civil apontaram e confirmaram que esse ataque foi premeditado pelo seguinte motivo, porque o Kleber estava usando luvas e a gente consegue perceber em um determinado frame desse vídeo que ele de fato estava utilizando essas luvas e além disso ele estava encapuzado. As investigações também confirmaram que esse ataque, além de ter sido premeditado, foi totalmente planejado, foi totalmente premeditado, mas a Daiane, ela não foi morta ali no subsolo. Pelo contrário, de acordo com a Polícia Civil, ela sofreu um desmaio no momento em que ela sofre esse golpe, ela é atingida por esse ataque na região das costas, ela sofre um desmaio e o Kleber teria pegado o corpo da Daiane, colocado na carroceria da caminhonete e ido em direção a uma região de mata. É um caso que fica cada vez mais cruel a partir do momento que a gente vai trazendo novas informações, Sandes, porque durante essa coletiva de hoje, o delegado André Luiz Barbosa, que está presidindo, que ficou à frente, coordenou todo esse caso, ele trouxe também a seguinte informação, também juntamente com a Polícia Técnico-Científica. A Daiane, no instante em que o corpo dela é jogado nessa região de mata, a cerca de 20 minutos, do local onde fica esse condomínio, ela estava viva, mas o Kleber teria efetuado 2 disparos de arma de fogo na cabeça da Daiane, inclusive um desses disparos acabou atravessando a região dos olhos e infelizmente ela não sobreviveu. O corpo foi encontrado após 41 dias de desaparecimento, ela que estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro. Um caso que chocou a todos, não somente aqui de Goiás, mas também no país inteiro. Uma perícia foi realizada no local do crime, manchas de sangue foram encontradas não somente ali no veículo do Kleber, na caminhonete que ele teria usado para desovar, na verdade, o corpo da Daiane, mas sangue também foram encontrados no almoxarifado, numa sala de ferramenta que fica ali no subsolo. Com esses elementos, o síndico agora, portanto, foi indiciado por homicídio qualificado e também por ocultação de cadáver. Um detalhe importante, Sandes, no início das investigações, o filho do síndico, ele chegou a ser preso, suspeito de ter tentado atrapalhar as investigações, mas ele pode ser solto a qualquer momento, porque com a conclusão desse inquérito, a Polícia Civil entendeu que não houve nenhuma participação do filho do síndico neste crime, na morte da Daiane, porque ele estava em Catalão no momento em que todo esse ataque aconteceu. Volto com você. Muito bem, só para concluir, você disse tudo, a dúvida era o filho do síndico. Então, no momento do crime, o síndico praticou sozinho, porque o filho tem um álibi. Ele estava em Catalão.
Exatamente, Sandes, através de testemunhas, né, que foram ouvidas pelo delegado André Luiz Barbosa, essas testemunhas puderam confirmar, ele teve um álibi que de fato estava trabalhando na cidade de Catalão, porque a família do Kleber possui alguns imóveis, não somente em Caldas Novas, mas também em Catalão, que é uma cidade muito próxima ali do local. Inicialmente, como eu disse, o filho dele chegou a ser preso porque a informação repassada pela Polícia Civil, os elementos que indicavam no momento, reforçavam a tese, a hipótese de que o filho do síndico teria destruído o celular do Kleber numa tentativa de ocultar as provas, né, de tudo o que aconteceu. Esse celular, ele teria também comprado um celular novo para o Kleber, né, que é apontado, é indiciado agora como o autor desse assassinato. Ele teria destruído o celular do pai e tentado aí, na verdade ele comprou, né, um novo celular na tentativa de ocultar essas provas. Chama atenção toda essa história, Sandes, esse crime, na verdade, que chocou o país inteiro, porque tudo que aconteceu ali no subsolo deste condomínio, no prédio onde a Daiane morava, tudo aconteceu em um intervalo de 8 minutos. Apesar de marcas de sangue terem sido encontradas, localizadas ali no subsolo, a polícia técnico-científica conseguiu confirmar que os disparos de arma de fogo, esses 2 disparos, né, que ela sofreu ali na região da cabeça, esses disparos não aconteceram no subsolo. As provas periciais, né, todos os depoimentos aí também, todos os laudos periciais, na verdade, que foram colhidos pela polícia técnico-científica, reforçam a tese de que ela sofreu esses disparos, esses 2 disparos na região da cabeça, no momento, possivelmente, no momento em que o Kleber teria desovado o corpo dela nessa região de mata. Um caso muito delicado, né, porque a gente está falando de uma pessoa que a lei que contrariou todas as versões, porque no momento em que ele foi ouvido pelo delegado, a versão que ele apresentou para os policiais foi a seguinte, de que a Daiane teria agredido ele, né, que eles teriam tentado ali uma luta, teria entrado em uma luta corporal, ele que estava armado, teria deixado essa arma cair. No momento em que essa arma caiu, essa arma teria realizado esses disparos acidentalmente, mas através desses vídeos que foram registrados pela própria Daiane, ficou sim confirmado que essa versão que ele estava contando para a polícia não era verdadeira, Santos. Ok, muito obrigado. Tá aí o Guilherme Martins passando todas as informações. O que ficou foi dito hoje na coletiva, então foi ele que assassinou a Daiane. O filho estava em Catalão e desde o primeiro momento que ele falou, meu filho não tem nada a ver com isso, a polícia, através da investigação, confirmou que o filho realmente estava em Catalão no momento do crime. Agora, um levantamento inédito acende um alerta em Goiânia. Mulheres que já sofreram agressões têm quase 30% mais de risco de serem assassinadas. Isso em comparação com aquelas sem histórico de violência. Os números reforçam a urgência de denunciar e romper o ciclo da violência. Veja os detalhes na reportagem de Wendel Pasquetto. O estudo foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com uma organização não governamental. Entre 2010 e 2020, quase 12 mil meninas e mulheres tiveram casos de violência notificados em Goiânia. A pesquisa cruzou dados de sistemas oficiais da saúde e acompanhou a trajetória dessas vítimas ao longo dos anos. A maioria das notificações envolve adolescentes de 10 a 19 anos, mas há registros em todas as faixas etárias. Em mais da metade dos casos, o agressor faz parte do convívio da vítima, como familiares ou parceiros íntimos. Nós utilizamos o sistema de informação para as mulheres em todas as faixas etárias, mas trabalhamos com criança também. As crianças que sofreram violências, a maioria dos autores de agressão, de 10 a 14 anos, a maioria dos autores de agressão são familiares, vínculos familiares, né? De 15 a 19 anos tem importante parcela de familiares, mas já tem outros atores desconhecidos também. E nas mulheres adultas, o maior autor de agressão são os parceiros íntimos, né? Então, nesse rol de situação, o desfecho para o feminicídio é muito alto, que a gente identificou. Mulheres que sofrem, que têm notificação de violência, ela tem 4 vezes mais chances de ser assassinadas em Goiânia e no estado de Goiás do que outras mulheres. Em alguns momentos, ela chega até com 29 vezes mais chance de morrer por causas violentas, né? Os números do levantamento ganham ainda mais peso quando comparados a casos recentes na capital. No fim de janeiro, a Polícia Militar de Goiás prendeu um homem por tentativa de feminicídio dentro do Hospital de Urgências de Goiânia. Ele tentou acessar o quarto da companheira de 59 anos, já internada após agressões.
O suspeito tinha histórico criminal e 4 registros de violência contra a mesma vítima. Em outro caso, no setor centro-oeste, um homem de 21 anos foi preso após esfaquear a companheira de 23. A ação rápida da polícia evitou a morte da vítima. Situações como essas ajudam a explicar os dados do estudo. Mulheres que já sofreram violência têm risco quase 30 vezes maior de serem assassinadas. Entre meninas de até 9 anos, o risco de morte por causas externas é quase 16 vezes maior quando há histórico de violência. A gente precisa de ter uma rede de proteção fortalecida com o Conselho Tutelar atuante, o Ministério Público atuante, as defensorias atuantes, as delegacias da criança e do adolescente atuante, as secretarias de saúde atuante, a assistência social atuante, a educação atuante. Por quê? A gente vai criar uma rede de proteção para essa criança tentar sair a violência do ciclo. A gente sabe que a violência é um ciclo. Se a gente não conseguir tirar essa criança desse ciclo de violência, ela tem uma chance maior de ser assassinada, ela tem uma chance maior de ter morte de violência, assim como ela tem uma chance maior de ser perpetrador da violência no futuro. E nós não estamos fazendo a proteção de maneira adequada. Então, o que a gente sabe? O dado tem que subsidiar as políticas públicas e a intervenção. Se a gente sabe onde quer que essa violência está acontecendo, então nós temos que fazer a proteção dessa criança, né? E vale informar também que é importante a gente investir nas políticas de primeira infância. E Goiânia é o único município que tem uma política de prevenção da violência na primeira infância também. E Goiânia está em que estágio de políticas públicas efetivamente que funcionam no combate ao feminicídio? Então, Goiânia, ela tem uma rede já estabelecida desde 2000, né? Uma rede de atenção e de proteção às pessoas em situação de violência. Então, o que a gente precisa de fazer? É uma rede que existe, mas ela ainda não está institucionalizada. E hoje a Prefeitura, né, caminha aí junto com a Casa Civil para a gente institucionalizar uma rede que está funcionando desde 2000. E diante de dados preocupantes, pesquisadores e gestores da capital articulam uma proposta para que esse tipo de crime seja incluído na classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. O Brasil que vai apresentar isso para a Organização das Nações Unidas, né? A possibilidade de entrar o feminicídio no rol da Classificação Internacional das Doenças no CID-11. CID é a Classificação Internacional de Doenças. E aí o que acontece? Para isso a gente está aplicando um método científico e epidemiológico para a gente classificar. É possível a gente classificar feminicídio no âmbito da saúde? Porque hoje o feminicídio ele é classificado no âmbito da justiça, né? Qual seria o conceito que a gente poderia dar para feminicídio no âmbito da saúde? E como é que o setor saúde pode classificar esse agravo no âmbito da CID? Então é nisso que nós estamos fazendo. Nós vamos ter uma resposta rápida? Não vamos, né? Qualquer apresentação dessa nesse fórum colegiado internacional, ele pode demorar 1 ano, 2 anos, até 3 anos. Mas é uma luta que o governo do Brasil está apresentando na comunidade internacional com a participação do município de Goiânia. E vamos em frente, lembrando que daqui a pouquinho tem o nosso quadro de solidariedade, onde vamos tentar realizar mais um sonho. Certinho? Agora quero contar para vocês que uma máquina apreendida pela Polícia Militar em Anápolis era utilizada para alterar datas e validade de alimentos, fórmulas infantis e até medicamentos. O caso é grave e revela como o esquema funcionava. Quem vai contar tudo para a gente é Magna Fortunato. A máquina apreendida durante a operação na Vila Nossa Senhora da Abadia é conhecida como datadora ou codificadora. O equipamento é usado legalmente por indústrias alimentícias e farmacêuticas para imprimir lote, data de fabricação e validade nas embalagens. Mas, segundo a polícia, nas mãos de um jovem de 24 anos virou um instrumento de fraude. O suspeito utilizava a máquina para remover datas vencidas por meio de aquecimento ou raspagem e, em seguida, reimprimir uma nova validade, muitas vezes com meses ou até anos adiantados. O processo levava apenas minutos e a precisão era impressionante. A gente vai fazer uma simulação de como funcionava a máquina de datação. Ele limpava o fundo, né, da lata, ajustava aqui mais ou menos na mesma posição do lata. E aí no final, aí eu coloquei, ó, tipo, F2. Olha lá, água de coco, não sei o que. Ele vai passando. Eu quero o Aptamil, a latinha. Aí eu coloco a validade. Azeitona, barbecue Heinz.
Aqui a gente vai saber todos os produtos que ele... Budweiser, calabresa, chocolate. Ele faz o choquito, por exemplo, ele faz o código de barra do choquito. A nova data reproduzia fielmente o formato, a cor e o tamanho original, tornando praticamente impossível para o consumidor identificar a falsificação a olho nu. Com isso, fórmulas infantis vencidas, medicamentos adulterados e alimentos impróprios para consumo voltavam ao mercado como se estivessem dentro do prazo, um risco direto à saúde pública. A Polícia Militar apreendeu o equipamento e os produtos. O caso agora segue sob investigação para identificar a extensão do esquema e possíveis envolvidos na distribuição. Um golpe que vai muito além do prejuízo financeiro e que poderia ter consequências graves para milhares de consumidores. Os malandros realmente conseguem aprimorar tudo. Até alterar a data de validade de produtos, de remédios, de tudo. Onde que nós vamos parar? Nós estamos em fevereiro e o Comando Regional da Polícia Militar de Goiás já prendeu mais de 120 criminosos que estavam foragidos, mas foram pegos com muita agilidade das nossas forças de segurança. Quem traz todos os detalhes é Elias Júnior, que vai falar direto do batalhão da polícia. Boa noite, Elias. Muito boa noite para você, Sandy Júnior. Estou aqui em Aparecida de Goiânia. Aqui é o 45º Batalhão. Você chamou aí, mais de 120 prisões de foragidos. Isso mesmo, mais de 120. Balanço de ontem, 121 prisões. Mas trazendo agora atualizações, esse número vai aumentar. Está aumentando nesse exato momento. E para contar detalhes para a gente, falando em nome do 2º Comando Regional, ao meu lado, o Major Freitas, comandante aqui do 45º Batalhão. Muito boa noite, Major. Comandante, eu falei aqui, vai aumentar até ontem o balanço, 121 prisões de foragidos e agora, nesse exato momento, mais alguns sendo capturados. Muito bom dia para o senhor. É isso mesmo, boa noite. É um trabalho do 2º Comando Regional da Polícia Militar, sediado aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, onde recapturamos 121 foragidos. No dia de hoje estamos com 4 ocorrências em andamento de foragidos recapturados, chegando a 125, fruto de muito trabalho, muitas abordagens, um planejamento estratégico de operações voltadas para onde há incidência criminal. Temos o apoio da inteligência, da análise criminal, onde há o direcionamento destas ações para chegarmos a essa expressiva marca de 125 foragidos até o presente momento. Comandante, o trabalho do 2º Comando Regional é nessa região. Claro, quais são os municípios que fazem parte da atuação desse comando? Sim, esse grande comando regional, sediado na cidade de Aparecida de Goiânia, comandado pelo Coronel Lucas, que abrange Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Bela Vista, Hidrolândia, Bonfinópolis e Caldazinha. São 6 municípios, onde são realizadas essas operações por meio dos batalhões diárias e da Companhia de Policiamento Especializado, que também faz parte aqui do nosso 2º Comando Regional. Então temos operações estratégicas, como a Operação Bares Distribuidoras, que ocorre de forma integrada com os municípios, com a fiscalização, são onde há as abordagens no período noturno, os levantamentos pela inteligência, locais frequentados por criminosos. Então, com essas abordagens intensificadas, nós temos conseguido realizar tanto flagrantes quanto recapturar foragidos da justiça. Comandante, são vários municípios. Onde é que acontece o maior número de prisões de foragidos? É Aparecida de Goiânia, desses 121, 80 foi no município de Aparecida de Goiânia. Então as ações foram intensificadas em todos os municípios, mas Aparecida se destaca com 80 foragidos. Importante destacar, Sandes, para a nossa audiência, o comandante está falando de pessoas que estavam foragidas, sem contar, como ele disse, as prisões em flagrante, que são muitas prisões que acontecem no âmbito do 2º Comando Regional, mas essa matéria, esse Vivo Nosso está tratando de uma maneira específica desse balanço em relação a pessoas que estavam foragidas e que através de todas essas ações, de toda essa inteligência, de toda essa estratégia da Polícia Militar, em especial aqui do 2º Comando Regional, efetuando aí, chegando hoje, Santos, hoje, ainda nem terminamos o mês de fevereiro, a 125 pessoas que foram presas, pessoas que estavam foragidas da polícia. Parabéns pelo trabalho de todo o comando aqui, a todos os policiais aqui do 2º Comando Regional e
que a Polícia Militar possa continuar apresentando bons números aqui no nosso estado. Vamos continuar firme e forte no combate ao crime, né, atendendo aí a nossa sociedade com a segurança pública de qualidade. Contem sempre com a Polícia Militar, tem nossos canais de comunicação para denúncias, a sociedade tem contribuído, muitas informações chegam por meio da sociedade, por meio de denúncias, então contem sempre com a Polícia Militar no combate ao crime. Major Freitas, comandante aqui do 45º Batalhão, falando em nome do 2º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Goiás. Volto com você, Sandes. Obrigado, Arias. E cumprimentando o Major Freitas, cumprimentamos também todo o seu batalhão e toda a Polícia Militar de Goiás, a civil, que trabalha realmente elogiado. Todos elogiam o trabalho unido das nossas polícias. É Polícia Militar, Polícia Civil, junto com a Federal, com a Rodoviária Federal, enfim, todos trabalhando num só objetivo, que é diminuir o crime em Goiás. Agora eu quero dar um recado para você, hein? Olha aqui, hein? Presta atenção. Eu quero falar para todo mundo do Goiás da Sorte. A folia chegou no fim, acabou o carnaval. Tem muita gente que fala que o ano começa depois do carnaval. Mas de muita gente começou no dia 1º de janeiro. Bom, o sonho de sair do vermelho continua vivo o tempo todo. E neste domingo, o Goiás da Sorte pode ser a oportunidade que você esperava para mudar de vida. Olha só, hein? Só no quarto prêmio tem R$100 mil. Isso mesmo, R$100 mil e não para por aí. Do primeiro ao terceiro, R$5 mil. Além de 10 giros de R$500 cada. E o melhor, hein? Tudo isso custa apenas R$1. Você ouviu direito. R$1. Compre nos pontos de revenda espalhados por todo o estado de Goiás, pelo aplicativo e site. Lembrando sempre, hein? Você compra o seu título. Você comprando, você ajuda as famílias da Pai Brasil. Aproveite o bônus. Na compra de 20, você recebe o valor de 5 títulos na sua carteira digital. São R$120 mil em prêmios para você realizar todos os seus projetos e ficar, tranquilo. Não perca tempo e compre já o seu Goiás da Sorte, porque você sabe, Goiás da Sorte, a sua felicidade é aqui. Incêndio. Tem desdobramento daquele incêndio que destruiu um ônibus e atingiu a garagem utilizada por artistas sertanejos em Goiânia para guardar seus ônibus. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de provocar o fogo. Ele havia trabalhado como motorista da empresa. Veja o que mudou no caso. O suspeito de 40 anos foi localizado pela Polícia Militar. Durante a abordagem, ele apresentou versões contraditórias. Chegou a afirmar que teria sido sequestrado e agredido. Mas, diante das evidências, acabou admitindo que estava dentro do ônibus na noite do incêndio. Eu trabalho de motorista, freelance, quando eles precisam, eles me chamam. E ontem eu cheguei de viagem e eu corrido, eu já viajar amanhã meio-dia. Pedi autorização para o chefe lá que fica lá na garagem e ele autorizou por envio de mensagem dizendo que eu poderia ficar lá no galpão, dormir no ônibus e ficar por lá. Fiquei dentro do ônibus da cabine, fui colocar meu celular para carregar, ocorreu de eu colocar o carregador lá e fui para dormir. Aí escutei um barulho lá atrás, desci do ônibus, fui lá, já estava começando a sair faísca de fogo e umas chamas já. Imagens do sistema de segurança confirmaram que o suspeito estava na garagem no momento do ocorrido. É possível ver, inclusive, quando as câmeras começam a falhar devido à fumaça e ao calor intenso. O incêndio destruiu completamente o ônibus e causou danos significativos à estrutura do galpão. Durante a abordagem, os policiais também encontraram com o suspeito uma porção de substância semelhante à cocaína. O motorista foi encaminhado à central de flagrantes e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando para esclarecer as circunstâncias do incêndio e a extensão dos prejuízos. O caso agora ganha uma nova fase na investigação. A perícia deve apontar oficialmente as causas do incêndio. Tá aí. Agora, olha só esse caso, hein? Arremessado a metros de distância após ser atingido por um carro desgovernado, o entregador Elielson César, de 26 anos, sobreviveu a um acidente impressionante. Isso na Avenida Carrinho Cunha, aqui em Goiânia. O caso reacende o alerta para o trecho, já conhecido pelo alto número de acidentes. Moradores cobram
medidas urgentes para evitar tragédias. Quem traz essa reportagem e mostra todos os obstáculos, todo o perigo, quem traz é o nosso repórter Lucílio Macedo. Era final de tarde quando o acidente aconteceu. O entregador por aplicativo, Elielson César, de 26 anos, fazia uma entrega em sua moto quando um carro desgovernado atropelou o motociclista. Com a pancada, Elielson foi jogado a vários metros de distância. Vendo a violência das imagens, é difícil entender como o motociclista sobreviveu. Ele quebrou a perna, teve fratura no rosto e quebrou os dentes. Nossa equipe entrevistava o irmão da vítima nesta quinta-feira no local do acidente, na Avenida Carrinho Cunha, no setor Parque das Flores, em Goiânia, quando o próprio Elielson ligou para ele por videochamada e decidiu também falar com a nossa equipe. O acidente aconteceu na quarta-feira, ele recebeu alta nesta madrugada. Eu não me lembro um pouco ainda do local ainda. Não fiquei inconsciente, eu me lembro totalmente do que aconteceu. Você já recebeu alguma ajuda ou alguma ligação do motorista que provocou tudo isso? Até o momento não recebi ligação ainda, só que, como eu disse minha mãe, eles pegaram o contato do irmão dele para mandar receituário dos remédios, que pelo que eu ouvi falar, ele ia arcar com tudo, entendeu? Eu conversei com o seu irmão, ele me disse que não é o primeiro acidente que você sofre, quase que nas mesmas circunstâncias. Você na sua mão, em baixa velocidade, e alguém te atropela. Sim. Fico triste só pelos comentários que eu acabei vendo, entendeu? Que a culpa é minha pelo que aconteceu, sendo que eu estava em baixa velocidade, entendeu? Mas o que eu penso é sinalização, entendeu? Que a prefeitura deu um jeito de botar alguma sinalização, um tipo de radar nessa avenida que realmente precisa, que não é a primeira vez que acontece um acidente aí nessa avenida. Eu não fui o primeiro e creio eu que eu não serei o último a sofrer um acidente desse nesta avenida, principalmente nessa avenida. O motociclista ficou caído ali próximo àquela lixeira e, de acordo com o que vocês viram nas imagens, o carro desgovernado subiu até essa ilha aqui, só foi parar nesta árvore aqui, há marcas da violência, marcas do acidente. De acordo com o irmão da vítima, o motorista tentou fugir aqui do local e ele fez o flagrante através do celular. Esse é o vídeo que registra a suposta saída do motorista do local do acidente. Ô, você vai fugir? Você vai fugir? Você vai fugir, né? Você vai fugir. Não, você vai fugir, né? É um sentimento de raiva, de amargura, entendeu? Porque nunca adianta nada, entendeu? Tem tanto acidente que acontece aqui, entendeu? Porque só acontece coisa pior, entendeu? Todo dia é coisa pior que acontece. Como fica agora impossibilitado de trabalhar, Elielson pede qualquer doação pelo Pix. É o CPF 037 413 632 78. Em nome de Elielson César Costa Uchoa. Nossa equipe esteve na mesma avenida na semana passada. Os moradores pediam uma intervenção neste ponto entre a Avenida Carrinho Cunha e a Rua FL 39 no Parque das Flores. Por conta dos constantes acidentes, até agora nada foi feito pela 7 de Goiânia. O acidente desta quarta-feira foi na Avenida Carrinho Cunha, bem em frente à quadra 39. Os moradores e comerciantes já não aguentam mais tantas tragédias. Ontem quase aconteceu um óbito aqui na Avenida Carrinho Cunha, na região norte aqui, né, de Goiânia. Um motociclista praticamente foi atropelado por um veículo de passeio. E lembrando bem que a velocidade dessa via é 30 km por hora. Mas tem essa placa aqui, ó, mas ninguém respeita. Não podemos esperar que uma tragédia seja anunciada aqui na Avenida Carrinho Cunha para depois vocês tomarem alguma providência, porque do jeito que está, infelizmente, não dá mais, né? Não dá mesmo. Agora vamos falar de novidade. O primeiro pedágio sem cancela de Goiás deve começar a funcionar em abril. Isso na BR-060. O sistema conhecido como Free Flow fará cobrança automática por meio de câmeras e sensores instalados sobre a pista, sem a necessidade de parar o veículo. Ao todo serão 8 pontos de cobrança na BR-060 e também na BR-452. O motorista terá até 30 dias para pagar após a passagem. Quem não quitar no prazo de 30 dias poderá ser multado
por evasão de pedágio e a multa é pesada. E tem outra notícia aqui. Ontem, durante a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa Alego, o governador Ronaldo Caiado anunciou que vai enviar um projeto de lei para acabar com a Fundinfra, conhecido como a taxa do agro. A decisão, segundo ele, foi tomada em consenso com o vice-governador Daniel Vilela. O discurso também marcou a despedida de Caiado do cargo, já que ele vai renunciar no fim de março para que Daniel Vilela assuma o governo de Goiás e ele possa se candidatar à presidência da República. Esta casa aqui, ela receberá, com a minha assinatura, com o entendimento construído com o meu vice-governador, que junto com a anistia aos 10.162 produtores rurais, está também cancelado o Fundeinfra no estado de Goiás, a partir de hoje, em toda a sua integridade. O custo de produção está matando a produtividade, porque o custo da mercadoria hoje está extremamente baixo. E diante desse cenário, antes que realmente aconteça a colheita da safra, nós decidimos que amanhã nós encaminharemos aqui um projeto de lei revogando o Fundeinfra neste ano de 2025, que era o ano que ele existiria. E ao mesmo tempo demonstrando que aquilo que existe em caixa, todas as obras já foram contratadas. Ou seja, o Fundeinfra tem hoje 2,3 bi em caixa e já tem todas essas obras já implantadas no estado de Goiás. É isso aí. Está aí a despedida do governador Ronaldo Caiado lá na Alego, a Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Agora eu quero falar com você, hein? Dessa delícia. Está na hora da janta aí na sua casa? Então eu quero falar para vocês do Bono Arroz, que eu experimentei e não troco por nenhum outro. O arroz foi feito para você e para toda a sua família. Pode reunir todos, preparar o seu cardápio e tem que incluir Bono Arroz. Eu tenho certeza que você vai viver momentos emocionantes e inesquecíveis. O que é que eu fiz? Eu fui lá conhecer a fábrica do Bono Arroz. Olha o tamanho dessa fábrica, gente. Olha o tamanho, eu entrei, fui bem recebido, me mostraram tudo. Ele é produzido e selecionado com o mais alto padrão de qualidade. Estou falando do Bono Arroz, o melhor arroz. Então, quando você chegar num supermercado, mercearia, não tiver Bono Arroz, proteste. Fale com o gerente, com o coordenador e diga: se não tiver Bono Arroz, não volto aqui mais. Está aqui o telefone para você que está assistindo, é dono de mercearia e supermercado, encomendar. 6233161313 e você pode comprar direto na fábrica amanhã no horário comercial. Bono Arroz, o seu melhor arroz, compre, porque esse aqui eu garanto. Vida que segue, programa também. Daqui a pouquinho tem o nosso quadro de solidariedade. Daqui a pouquinho não, é agora. Estou aqui todos os dias para realizar o seu sonho. Olha o nosso endereço. Está na hora goiás@tvsd.com.br. Você sabe que é por sorteio. Então, se é por sorteio, o que é que você tem que fazer? Fazer o seu pedido e aguardar o sorteio. A sorteada de hoje foi Dona Hélia. Sandy Júnior, amigo da gente. Eu sou a Hélia Maria da Cruz. Eu tenho 55 anos, sou viúva, tenho 2 filhos e trabalho como cuidadora de idosos. Sandy, eu tenho uma vontade muito grande de trabalhar na área de estética, mas no momento eu não tenho condições financeiras de pagar um curso. Eu quero fazer um curso muito importante. É o curso de massagem modeladora pós-cirúrgica. Vou ficar feliz da vida se eu conseguir, através do teu quadro de solidariedade com imagens. Você está acompanhando como é que é esse curso da massagem pós-cirúrgica. E também ela quer o de massagem modeladora. Dona Hélia, está querendo esse curso então? Boa noite, Sandy Júnior. Estou na esperança de vocês realizar meu curso de massagista. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. Bom, eu dei um telefonema e agora vamos saber da produção o resultado do telefonema, se a senhora Dona Hélia ganhou ou não ganhou.
Presentão de Ju Lopes Estética. É isso aí, quem vai falar de lá é a doutora Juliele Lopes. Meu nome é Juliele Lopes, eu sou biomédica, enfermeira esteta e atuo na estética há mais de 10 anos. Estou aqui no seu programa hoje para parabenizar a grande ganhadora do curso de massagens. O curso você vai aprender massagem modeladora, massagem relaxante e também a drenagem linfática cirúrgica e não cirúrgica. Você sairá apta a trabalhar no mercado da estética. Parabéns! Se você quer realizar procedimentos estéticos também, não apenas curso, nos procure. Nós estamos no edifício Terra Office do setor Jardim América. Muito obrigado, doutora Juliele Lopes, que está dando para você, Hélia, vários cursos na área de massagem. Olha aí o endereço, tem telefone, o andar, o WhatsApp, o Instagram, tudo direitinho para você fazer o seu curso. E aí, Hélia, minha querida Hélia Maria da Cruz, está feliz, está satisfeita? Estou muito feliz e agradecida por vocês realizar o meu grande sonho de o curso de massagista. Agora vou me qualificar. Obrigado, Sandy Júnior e a Ju Lopes Estética. É isso mesmo, graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Vamos falar de saúde? Se é para falar de saúde, é com a nossa repórter Lise Souza. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente quinta-feira para todos vocês. E vamos dar continuidade com a nossa entrevistada dessa semana, a doutora Sejana Maiocchi. Ela que é fonoaudióloga. Boa noite, doutora. Boa noite, Lise. Boa noite, Sandy Júnior. Boa noite, pessoal de casa. Essa pergunta é muito interessante. Qual o maior erro que as pessoas cometem ao buscar rejuvenescimento? Esquecer que vocês têm músculos no rosto que também envelhecem. Cuidar só da pele do colágeno. Não é que vocês não tenham que cuidar da pele, claro que tem, ela também envelhece. Mas o bom gerenciamento do envelhecimento é cuidar de tudo o que envelhece. Aí você pensa que quando você olha para o espelho, o que você enxerga a pele? Mas embaixo dele nós temos muitos músculos. Esses músculos eles ficam flácidos e o erro é deixá-los de lado. Cuidar só da capa é como você pegar uma parede com infiltração e fazer só um retoque de pintura e não trabalhar a base, a estrutura. A musculatura da face é a estrutura do seu rosto, ela sustenta, ela é base, ela precisa ser exercitada para você rejuvenescer por completo e os resultados são incríveis. E quem pode fazer esse treino facial? Tem idade mínima? Não tem idade mínima nem máxima. É que nem o raciocínio é o mesmo de ir para a academia. Quanto mais cedo eu começo, muito melhor. Porque eu crio uma memória muscular. Quanto mais cedo você começa, melhor, porque você vai prevenir um envelhecimento acelerado. Mas eu tenho pacientes de 70 anos, de 80 anos, e aí as pessoas perguntam assim, mas eu já estou com muita flacidez, eu já tenho muitas rugas, vai adiantar? Claro que vai. Quando eu estou muito flácido, o indicado não é eu ir para a academia e fazer o exercício de força para melhorar o tônus do meu corpo? O raciocínio é o mesmo para o rosto. Se ele está flácido, quanto mais flácido, mais você precisa de exercitar essa musculatura, mais você precisa do treino facial. Então não existe idade mínima e idade máxima. Muito obrigada. Sandy, é com você aí no estúdio. Até amanhã, Liz. E agora vamos a um rapidíssimo intervalo comercial. É um pé lá, outro cá e você sabe que eu volto já. Estamos de volta, são 19 horas 12 minutos mais 30 segundos. O Tá na Hora Goiás não escolhe notícias, escolhe sim te informar. Fechada há 7 anos, a Escola Municipal Mariana Hassi, no setor sudoeste, virou símbolo de abandono. O mato alto tomou conta da área, a estrutura está deteriorada e os moradores reclamam. Vamos à reportagem. Há 7 anos, a Escola Municipal Mariana Hassi está de portas fechadas, acumulando mato, lixo e revolta. Enquanto centenas de famílias buscam vagas, a estrutura apodrece à vista de todos.
Olha aqui as salas, tudo arrebentado. Os moradores de rua já roubou tudo que tinha que roubar aqui. Tem mais nada aqui, fio. Olha como é que tá essas salas aqui. Isso aqui é a hora que chove, a sala mais de palmo de água aqui, ó, porque não sai. Socorro aí, ó, socorro. A estrutura da escola é completa. Salas de aula, secretaria, biblioteca e laboratório de informática. Tudo parado, entregue à ação do tempo e de vândalos. O cenário é desolador. O forro do teto está desabando. As paredes foram tomadas pela umidade. Do lado de fora, o mato alto não esconde apenas a negligência, esconde perigos. O local virou um criadouro gigante para o mosquito da dengue e serve de esconderijo para usuários de drogas, tirando o sono de quem vive na vizinhança. O que mais indigna a comunidade é que a escola não foi fechada por falta de estrutura. Vamos agora entrar para observar direito como é que está a situação. Ó, vamos aqui juntos conseguir vencer esse matagal. O mato é alto aqui, muito alto o mato. A gente pode ver que a situação é de abandono mesmo. Ô Célio, aguenta um pouquinho aí. Vamos conversar aqui rapidinho. Inclusive, o senhor citou a respeito da quadra. Tá aqui, ó. O Wellington Santos vai mostrar a quadra. Uma quadra preparada. Foi reformada segundo o Célio, mas acabou não sendo utilizada. E aí o dinheiro público foi jogado fora. Foi para lata de lixo. Os ladrão, o morador de rua, esses nóia aqui, já roubou tudo. Fiação, de banheiro, cozinha, não tem mais nada ali. Quando eles estavam limpando aqui, eu entrei o ano passado aqui para ver, não tinha mais nada. As salas, arrancaram o telhado para roubar os fios. Uma hora dessa tá cheio de água, ontem caiu um temporal. E o quintal aqui no fundo, dá mais ou menos a área lá, de 8 a 10 lotes desse aqui. 8 a 10 lotes normal, tão grande que é a área. Inclusive ali tinha hortaliça, tinha tudo na época da escola. Meus filhos estudou aqui, meu irmão estudou aqui. A área de lazer, que deveria promover saúde, hoje é um risco sanitário. A quadra de esportes foi invadida por pombos. A sujeira acumulada traz riscos graves de doenças para os moradores. É mosquito, é rato. Aos pombos, a altura que está de cocô de pomba dentro dessa quadra. Não tem condição. Isso é doença. E isso é morte. Qualquer cidadão que conhece um pouquinho o que é que os pombos traz para a saúde, olha aí. A pergunta que fica para os órgãos competentes é: por quanto tempo mais esse patrimônio público vai continuar apodrecendo enquanto a comunidade pede socorro? O prejuízo não é apenas financeiro, é social. É uma geração inteira que perdeu a referência educacional dentro do próprio bairro. Tá aí. A motorista presa após ser flagrada dirigindo em zigue-zague na estrada e se envolver em um acidente, passou por audiência de custódia. A justiça decidiu que ela vai responder o processo em liberdade. O caso gerou repercussão e segue sob investigação. A justiça decidiu soltar a motorista presa após ser flagrada dirigindo de forma perigosa e provocar um acidente em Umas. Ela passou por audiência de custódia, teve a prisão homologada, mas vai responder o processo em liberdade. O questionado informou que não foi vítima de tortura ou maus tratos por parte dos policiais, foi levado até o hospital para o exame de corpo de delito, portanto homologo flagrante. Por conceder liberdade provisória, aqui não ficou demonstrada a condição financeira dela de pagar a fiança, informou que é cabeleireira, mas encontra-se desempregada, cuidando de avó em situação paliativa, e o acidente ocasionou danos apenas ao veículo que ela estava, porque, conforme consta do depoimento dos policiais, ela teria batido o veículo numa árvore, né? Então não houve, a princípio, dano a terceiros. A decisão levou em conta o fato de a mulher ser ré primária. Mesmo assim, ela terá que cumprir medidas cautelares, como comparecer sempre que for chamada pela justiça e manter o endereço atualizado. Eu não vou fixar a fiança, mas vai ter que cumprir algumas condições, Ludmila, para permanecer em liberdade, tá? Vai ter que comparecer mensalmente na vara criminal de Inhumas para justificar suas atividades, manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos processuais, tá? Sob pena de ter sua prisão preventiva decretada. O caso ganhou repercussão depois de vídeos circularem nas redes sociais. Nas imagens é possível flagrar a motorista dirigindo em zigue-zague pela GO 070. Enquanto isso, ela descartava uma lata de bebida alcoólica e também fumava, enquanto dirigia o veículo. Minutos depois, já na Avenida Antônio Moreira, no bairro Anhanguera, o carro saiu da pista e bateu contra uma árvore.
Agentes que passavam pelo local pararam para prestar socorro e perceberam sinais de embriaguez. Para impedir que a motorista deixasse o local, foi necessária a contenção com algemas. Durante a ação, um dos agentes acabou sendo mordido. A senhora está sendo autuada em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, lesão corporal ao agente de segurança pública, resistência, desacato e desobediência, tá? Não tem direito à fiança aqui na esfera policial. Eu sou delegado de polícia, você está no momento do seu interrogatório, tá bom? A gente está gravando o seu interrogatório. Você tem o direito de permanecer em silêncio, sem nenhum prejuízo à sua defesa. Você vai querer falar alguma coisa sobre essa situação? Prefere ficar em silêncio? Tá certo. A motorista foi levada para a UPA, onde, mesmo recebendo atendimento médico, tentou fugir novamente e precisou ser contida na maca pela equipe de saúde. Após os procedimentos, a motorista foi encaminhada para registro da ocorrência e agora vai responder à liberdade pelos atos praticados naquele dia. E para encerrar, eu conto para vocês que uma adolescente de 17 anos foi apreendida após agredir um comerciante e arremessar uma pedra contra um policial militar de folga no Parque Brasília, em Anápolis. Segundo testemunhas, a confusão começou em frente a um comércio da região. O policial que presenciou a situação tentou intervir e também acabou sendo atacado, mas não foi atingido. A jovem fugiu, foi localizada em um supermercado e abordada com o apoio da Polícia Militar de Goiás. O caso foi registrado como vias de fato e será apurado pelas autoridades. E agora, Adriana Bueno está chegando com o jornal Serra Dourada. Obrigada, Sandy. O caso registrado